quando você casa com alguma coisa, você assume aquele papel. E você reclama e não percebe que é você que não está largando aquilo. Por exemplo, distribuir o meu sofrimento para onde quer que eu vá, ao ponto de tornar isso a minha marca pessoal. Ou seja... Um viajante ia caminhando às margens de um grande lago de águas cristalinas. Seu destino era outra margem. Ele suspirava profundamente e fixava seu olhar no horizonte, quando um barqueiro apareceu, oferecendo a ele uma carona em seu barco. O pequeno e velho barco possuía 2 remos. O viajante observou que em cada remo havia uma palavra. Num deles estava escrito a palavra acreditar e no outro, agir. Não podendo conter a curiosidade, o viajante perguntou o motivo daquelas palavras nos remos. O barqueiro respondeu pegando aquele seu primeiro remo chamado acreditar. E remando com toda a força, o barco então começou a dar voltas, sem sair do lugar em que estava. Em seguida, ele pegou o remo agir e remou com todo o seu vigor. Novamente, o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os 2 remos, remou com eles ao mesmo tempo e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lado, chegando ao seu destino. Então, o barqueiro disse ao viajante: esse porto se chama autoconfiança. É preciso acreditar e também agir para que possamos alcançá-lo. Você sabe, eu estou pensando aqui, né? A gente muitas vezes vai vivendo a nossa vida e se acostumando com aquilo que é coisa ruim. Você já percebeu? Tem gente, por exemplo, que se sente tão confortável na tristeza que vai vivendo essa tristeza como se fosse assim o meu arroz e feijão do dia a dia e se alimenta de tristeza. Tem gente, por exemplo, que se alimenta a viver lá naquele chiqueiro que é as desavenças, as invejas. Mas, Dalcito, estou me sentindo tão em casa. Cuidado, hein? A gente se acostuma com aquilo que é ruim. E a gente vai achando que o nosso ambiente é aquele. Eu acho que é a minha vida é assim. Tá ruim, mas tá bom. Vamos tocando. Tá ruim, mas tá bom. Vamos empurrando com a barriga. Que vidinha xoxa é essa? A tristeza agora parece que comanda a sua vida. Esse mal-estar parece que é o seu oxigênio. Até quando vai ser assim? Por que vai ser assim? Tem lógica isso? Muita lógica. A gente realmente se habitua àquilo que nos faz mal. E é muito interessante que, como a gente estava comentando agora no caso do fracasso, né? Existem pessoas que se casam com o fracasso, elas fazem daquilo o seu próprio companheiro, então tudo aquilo que faz sofrer, ela pega como parceiro, casou com aquilo, né? Então quando você casa com alguma coisa, você assume aquele papel e você reclama e não percebe que é você que não está largando aquilo. Por exemplo, isso acontece até em dietas alimentares. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu estou muito gorda, e ela só fala de gordura. Ela só fala de gordice, ela só fala de tudo aquilo, o tempo todo. Ela não fala daquilo que ela quer, ela só fala daquilo que ela não quer. É no caso do fracasso financeiro. Ele só fala em dívida, ele só fala em fracassos, ele só fala nos traumas, porque ele se casou com o trauma. Ele casou com o fracasso, então ele anda com o fracasso para lá e para cá. Então, olha só o meu fracasso, olha só o meu fracasso. Então, assim, ele vive isso e alimenta isso todos os dias. A gente não percebe que isso são energias. E toda vez que você pensa nisso, que você se envolve emocionalmente com isso, mesmo que seja um sentimento de tristeza, aquele sentimento que te corrói, o sentimento ruim, o ser humano, ele é capaz de se adaptar e gostar desse negócio que faz mal. E chega um ponto que aquilo virou uma muleta, sabe, uma muleta psicológica do tipo, que nem você está acostumado a ser casado com alguém, você nem gosta mais da pessoa, mas está acostumado com essa pessoa nas festas, porque está acostumado com a presença. Então você se acostuma, inclusive, com essas coisas ruins.
E a gente não percebe que nós ficamos contaminados com aquilo, e o pior de tudo, Dal, é que nós começamos a impregnar o ambiente onde nós vivemos com a nossa porqueira. A gente começa a levar os nossos fracassos, os nossos problemas, e começamos a ser agentes, divulgadores desse sofrimento. Então não basta mais eu curtir meu sofrimento, não, eu começo a distribuir o meu sofrimento para onde quer que eu vá, ao ponto de tornar isso a minha marca pessoal. Ou seja, ei, chegou o deprê. Então, assim, tem gente que fala assim, chegou aquela pessoa bacana, essa pessoa é legal, né, para chuchu. E tem aquelas pessoas que a gente fala, meu Deus, chegou aquela pessoa, aí você quer fugir do lugar, você entendeu? Porque você sabe que aquela pessoa é uma portadora de uma má notícia. E você já percebeu também que, dentro disso que você está falando, a gente sempre encontra parceiros para tudo na vida. E se você está nessa vibe aí, nessa energia negativa, se você está aí nesse olhar pessimista sobre a vida, sobre você mesmo, sobre os outros, aquele olhar de destruição, aquele olhar de inveja, sempre vai ter alguém disposto a ser seu companheiro, os seus companheiros nessa aventura. Assim como quando você está para cima, você se cerca de pessoas que também são vencedoras. E você vai atraindo naturalmente essa gente que tem um olhar positivo sobre a vida, essa gente que te joga para frente e vamos crescer, vamos olhar para o alto. Isso. Por outro lado, quando você está assim nessa frequência ruim, você também atrai pessoas que vão incentivando o pior em você. Exatamente. E essas pessoas vão falando aos nossos ouvidos. E essas pessoas vão fazendo parte do nosso dia a dia. Por isso que eu entendo, por exemplo, quando uma mãe me escreve e fala assim, o meu filho, ele está se envolvendo com pessoas que não são boas. Na cabeça dessa mãe é assim, o meu filho é todo puro, todo bom, mas essas pessoas estão contaminando o meu filho. Poderá acontecer isso? Poderá acontecer isso. Mas em geral, o seu filho já está começando a se desviar um pouquinho do caminho. Por isso que ele está indo buscar os semelhantes, os iguais, porque é ali que ele se fortalece. É como o contrário do imã. O imã, né, os opostos aí se atraem, né? Mas, na verdade, no dia a dia, a gente vai mais ou menos se associando àqueles que são como a gente. É isso mesmo. A gente tem que perceber que a companhia não é só física, mas nós temos companhias de pensamentos e sentimentos. E isso nos determina o tempo todo, né? Por isso que eu falo que a responsabilidade é algo que hoje nós precisamos ter para uma saúde mental. Ou seja, hoje, olha que interessante como isso é um crescimento espiritual. Hoje nós temos toda a tecnologia, nós temos todo o conforto que um ser humano precisa para sobreviver, mas mesmo assim as pessoas estão adoecendo. Então nós estamos entendendo que o dinheiro por si só, não é porque eu tenho dinheiro e posso comprar coisas, eu posso comprar uma televisão, compro um carro, compro coisas, mas eu não consigo comprar paz de espírito. Então eu percebo que existe algo que o dinheiro não compra e que eu preciso desenvolver para eu poder ser feliz, para eu estar mais em paz de espírito comigo na minha vida. E isso significa começar a desenvolver essas virtudes como a autorresponsabilidade e o discernimento, porque hoje nós sofremos uma chuva de informações de tudo quanto é tipo, coisas que despertam o nosso desejo de compra o tempo todo, e eu preciso parar para pensar. Eu falei, cara, o que realmente vai agregar de valor na minha vida e não de mais entulho na minha vida? Então, essa responsabilidade está forçando todos nós a crescermos virtuosamente, porque faz com que a gente comece a separar o joio do trigo, não só nas amizades, mas nos nossos pensamentos, naquilo que eu estou alimentando todos os dias, né? Porque certamente aquilo que eu invisto energia, eu vou colher, ele vai crescer. Quem são as pessoas que sonham com você? Quais são os sonhos que alimentam a sua vida?
Quem são aqueles que ajudam você a vencer? Quem são aqueles com os quais você quer vencer junto? O poder do sonho na nossa vida, alimentar coisas que são grandes. Senão você fica ciscando ali, como aquela galinhazinha que vive ali no galinheiro, comendo aquelas migalhinhas. Exato. E você começa a achar que aquelas migalhinhas é tudo que você tem direito. Não, uma coisa também importante, só para fechar, é assim, as pessoas que têm muito sucesso na vida, não é porque elas nunca fracassaram, mas elas não alimentam aquilo e não pegam o fracasso como parceiros de vida. Ao contrário, fracassou, ela levanta e vai embora e deixa o fracasso para lá. Ela não se casa com aquilo. Então, esse é o ponto importante. É a mesma coisa das pessoas que têm saúde hoje. Não é porque elas nunca ficaram doentes, mas quando elas ficam, elas saram e não se apegam, e não ficam lembrando daquilo e falando daquilo o tempo todo. Então, é isso que eu falo. O discernimento é você focar naquilo que você realmente quer viver. E viver em função disso. E não valorizar aquilo que você não quer. É uma questão de escolha.